Olá amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Atalaiando o Mundo. Na semana passada tivemos um vídeo que abordou um artigo escrito pelo pastor Franklin Ferreira, publicado no dia 2 de outubro de 2025 no jornal Gazeta do Povo, tratando sobre a preocupação seletiva da mídia internacional que em sua grande maioria aborda os temas atuais com um viés à esquerda. Enquanto ela enaltece a combatividade do Hamas, grita pelo que chama de genocídio em Gaza, omitindo o ato terrorista perpetrado pelo Hamas contra os judeus em 7 de outubro de 2023, silencia absurdamente contra uma catástrofe, esta sim um verdadeiro genocídio, contra os cristãos nigerianos, que apenas nos 8 primeiros meses deste ano já dizimou a vida de mais de 7.000 cristãos, ou seja, quase 6 vezes o número de judeus mortos em 7 de outubro de 2023. O artigo nos leva à constatação de que, assim como a guerra do Hamas é contra judeus, contra o Ocidente, contra o cristianismo, este também é o objetivo do Boko Haram e das milícias Fulani. Entretanto, isso não é divulgado, ao contrário, é abafado. A preocupação dos ativistas como Greta Thunberg e a sua flotilha de ajuda humanitária, que não levava nada aos gazeus, apenas celulares para selfies e postagens nas redes sociais, retiraram suas máscaras de falsidade quando se calaram completamente ao anúncio do acordo de paz, que possibilitou a devolução dos reféns israelenses que estavam em poder dos terroristas do Hamas, paz que foi ovacionada inclusive pelos habitantes de Gaza aos gritos de "We love Trump" ou "Nós amamos Trump". Bem, fica claro que a chamada causa palestina é apenas um pretexto para protesto, uma bandeira a se defender, uma narrativa para legitimar um discurso contrário aos valores judaico-cristãos que alicerçaram a civilização ocidental. Muitos que fazem esta defesa da Palestina desconhecem completamente o que é Palestina, a origem histórica desse nome, e que não tem absolutamente nenhuma relação com o povo de Gaza atual. Neste vídeo, vamos abordar um pouco sobre a história do nome Palestina, retornando ao período de Abraão, quando teve os primeiros contatos com os filisteus. Então, após a vinheta, vamos ao vídeo desta semana. Vamos então contextualizar de onde vem o povo filisteu. O que significa palestino originalmente? Os filisteus, conforme Gênesis 10 e Deuteronômio 2, 23, são descendentes de Cã, um dos filhos de Noé. Eram conhecidos como os povos do mar e viveram na região do mar Egeu e da ilha de Creta, que era conhecida por Caftor. Podemos ver isso em Deuteronômio 2, 23. De lá, da região do Egeu e da ilha de Caftor, partiram para a região onde hoje conhecemos como Gaza, mas que na época do Antigo Testamento era chamada de Filístia. Já na época de Abraão, ocorreram interações entre este povo filisteu, conforme descrito em Gênesis 21, 22, quando Abraão faz um acordo com o rei Abimeleque dos filisteus, rei filisteu, de que um poço que Abraão havia construído seria reconhecido pelos filisteus como sendo propriedade de Abraão. Ao longo da história do Antigo Testamento, há inúmeras referências aos filisteus, que sempre foi um povo inimigo do povo hebreu. Cito a história de Sansão, que após ser cegado e amarrado às colunas do templo dos filisteus,
derruba as colunas, matando todos os presentes e a si mesmo. A outra história famosa é a de Davi e Golias. Davi, um garoto, se apresenta para enfrentar Golias, um gigante filisteu que ninguém no exército de Saul, que era o exército de Israel, tinha coragem de enfrentar armados. E Davi, apenas com uma funda, acerta uma única pedra na testa do gigante, levando-o ao chão para em seguida cortar a sua cabeça com a própria espada do oponente. Esses fatos demonstram a animosidade existente entre os hebreus e filisteus. Quando o rei Davi assume o trono, ele vence definitivamente em batalha os filisteus, que não desaparecem plenamente, mas perdem a sua relevância como povo na região, embora as cidades que habitavam continuassem existindo, quais sejam Asdod, Ecrom, Asquelon, Gate e Gaza. O que se passa com os descendentes dos filisteus ao longo da história antiga? Assim como aconteceu com o povo de Israel, que se dividiu o reino de Israel em dois, o reino do norte e o reino do sul, o reino do norte primeiramente foi invadido e os habitantes foram expulsos pelos assírios. E depois o mesmo aconteceu com o reino do sul, Judá, que foi dominado pelos babilônios e foram levados para o exílio. E o restante dos filisteus que ainda haviam nas cidades ali próximas também foram levados para a Babilônia, mortos ou expulsos de suas terras durante a existência do Império Babilônico, do Império Medo-Persa, do Império Grego e do Império Romano. A diferença é que, enquanto os filisteus desapareceram como etnia, pois misturaram-se aos demais povos ao longo dos anos, os judeus mantiveram, mesmo no exílio, a sua identidade cultural e religiosa, étnica, não se misturando e não esquecendo os seus valores e tradições. Isso aconteceu naquela época e persiste até hoje, pois mesmo os judeus que vivem fora de Israel hoje mantêm suas tradições, cultura e principalmente sua crença no Deus único. Após o retorno do exílio da Babilônia, não se fala mais sobre os filisteus na Bíblia. Bem, sabemos que Jerusalém foi destruída por Tito, o general romano, no ano 70 de nossa era. E muitos judeus foram mortos e outros expulsos da região, restando um pequeno grupo que ainda assim lutava contra os romanos e o seu domínio contra o domínio romano. E por volta do ano 130 depois de Cristo, durante o reinado do imperador Adriano de Roma, há uma nova rebelião dos judeus em Jerusalém contra o domínio romano, e ela foi liderada por uma pessoa chamada Shimon Bar Kokhba. Adriano, que era imperador romano, debela a rebelião, mata muitos judeus, expulsa outros de suas terras, e para humilhar ainda mais os judeus e tentar mais uma vez destruir a sua cultura, a tradição, decide por decreto mudar o nome da região da Judéia para Síria-Palestina, que é a forma latina do nome original da religião, Filístia. Palestina é Filístia em latim, refere-se aos filisteus, local onde viviam os filisteus. Povo que não mais existia à época de Adriano, mas tinham sido um dos piores inimigos dos judeus, juntamente com os sírios. É fato que após esta época, com expulsão de grande parte dos judeus de suas terras, ainda havia um remanescente de judeus que continuaram vivendo lá, mas que não formavam uma nação, um povo. A região foi dominada subsequentemente pelos romanos, pelo Império Bizantino, pelo Califado Islâmico de Omíada e Abássida, pelos Cruzados, pelo Sultanato Mameluco do Egito, pelo Império Turco-Otomano, pelo Reino Unido, que é a Inglaterra, até constituir-se novamente um Estado, como o Estado de Israel,
quando a ONU aprovou a criação de dois estados em 1947, o Estado de Israel e o Estado palestino. Entretanto, os árabes que viviam na região recusaram-se a partilhar o território com Israel, e apenas o Estado de Israel foi criado. Vejamos que o nome criado pelo imperador Adriano no século II de nossa era, que referia-se aos filisteus, povo que já não existia mais nessa época, na época de Adriano, foi mantido por tradição, mas já não tinha o mesmo significado de quando foi criado. Nunca existiu um Estado palestino na história, nunca existiu um povo palestino no sentido que reconhecemos hoje como palestinos, que hoje são árabes, em sua maioria islâmicos, não tendo nenhuma relação com os filisteus que eram originários da região da Grécia nos tempos bíblicos. E aliás, à época do imperador romano, a religião islâmica sequer existia, pois foi criada por Maomé apenas no século VII depois de Cristo. Assim, a grita geral, protagonizada principalmente pelos meios de comunicação, a mídia ocidental, defendendo a posse histórica da região pelos palestinos, é meramente um discurso, uma narrativa que esconde o antissemitismo reinante na sociedade e que, infelizmente, por ser alimentado, tem crescido mundialmente. O jornal britânico The Telegraph publicou em 21 de setembro deste ano um perfil de uma pessoa chamada Mossab Hassan Youssef, que é filho de um cofundador do Hamas e que fez parte dessa organização e abandonou-a. Converteu-se ao cristianismo e escreveu um livro que conta a sua experiência desde muito jovem com os integrantes e a ideologia deste grupo, onde o jornal The Telegraph informa que Mossab Hassan Youssef afirma que não existe o que a mídia e os ativistas chamam de identidade palestina, pelas bocas de uma pessoa que é da região, fazia parte do Hamas. Em outra entrevista, este mesmo autor do livro, eu deixei o link desta entrevista no vídeo passado e vou deixar também a mesma entrevista, um link na descrição deste vídeo hoje. Ele afirma que nunca houve um povo palestino nem uma nação palestina. O próprio Mossab Hassan Youssef afirma isso. Não se pode dizer que ele não tem lugar de fala, afinal, ele nasceu em Gaza, na região. No próximo vídeo, pretendo, se Deus permitir, abordar a visão dele no livro em que ele escreveu. O Filho de Hamas é o nome do livro. É um livro que eu estou lendo e que desmonta a narrativa que é utilizada pela mídia para a defesa da Palestina em detrimento do povo judeu. Aliás, em entrevistas recentes, ele tem dito que Donald Trump não deveria confiar no Hamas, a pretexto do acordo de paz assinado esta semana no Egito, e ele diz claramente que o acordo não será cumprido por eles. Apenas o tempo nos dirá se isto é verdadeiro ou não. Sabemos que nos dias atuais há convivência pacífica entre árabes, palestinos, judeus e cristãos, mesmo em Jerusalém e outras cidades da moderna Israel. Muitos desses árabes trabalham ou trabalhavam, pelo menos até o recrudescimento da guerra em Israel, em empreendimentos israelenses, viajando diariamente entre a Cisjordânia ou Gaza até os seus trabalhos em Israel. Muitos árabes muçulmanos vivem em Israel. A representação de árabes, deputados,
no próprio parlamento de Israel. Diga-se de passagem, a única democracia dentre os países da região. Assim, não é verdadeira a posição alimentada pela imprensa de uma hostilidade incondicional entre esses povos. O que há é um repúdio às ações de grupos extremistas e ativistas como Greta Thunberg, que vivem proclamando "From the river to the sea, Palestine will be free", ou, traduzindo, do rio ao mar, a Palestina será livre, o que significa na prática a inexistência do Estado de Israel, pois ele fica exatamente entre o rio Jordão e o mar Mediterrâneo. Essa visão extremada não é compartilhada pela totalidade dos árabes muçulmanos, que desejam apenas uma vida normal como qualquer outro cidadão de qualquer país do mundo, qual seja trabalhar, ter o seu lar, criar seus filhos em paz. O que se vê é um grupo extremista islâmico em acordo com outros grupos internacionais de esquerda que desejam implantar uma visão única, inflexível, estigmatizada, impositiva de sua cosmovisão de dominação, amplificando a sua voz através da mídia cooptada pela esquerda no mundo todo. O problema é que os objetivos desses grupos, extremistas islâmicos e a esquerda mundial, são coincidentes apenas até a segunda página, pois algumas bandeiras da esquerda, como ideologia de gênero, igualdade entre homens e mulheres, liberdade de crença, para falar apenas de alguns, são frontalmente contrários aos princípios islâmicos. Desta forma, fica claro que este apoio de muitos grupos internacionais ao que se chama causa palestina é apenas uma narrativa, uma bandeira para manter a unidade do movimento desperta e engajada. Observemos que após o anúncio da paz entre Israel e o Hamas, o silêncio desses grupos foi ensurdecedor. Nenhuma palavra de regozijo pelo sucesso da empreitada. Como a paz tira os holofotes sobre a causa palestina e desmobiliza a campanha, estamos vendo o descumprimento pelo Hamas de artigos do acordo para manter acesa a militância, tal como advertiu Mossab Hassan Youssef em recente entrevista. Entretanto, nós sabemos que a paz plena não é possível ser alcançada pela ação humana, de governos, instituições e indivíduos, pois apenas Deus, através de seu Filho, tem poder para trazer a nós a paz tão desejada para Israel e o mundo. Clamamos a Deus para que Ele nos dê a sua paz, não a paz deste mundo que é como palha ao vento. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, se Ele nos permitir.